Mas agora vamos falar sobre Lula e sobre Cuba, Josias, porque o presidente Lula embarca hoje ao meio-dia para Cuba. Ele vai lá participar da reunião de líderes do G77, que é um grupo formado por 134 nações em desenvolvimento. E tem ali algumas reuniões. Tem uma reunião bilateral com o presidente cubano, o Miguel Dias, e tem também essa questão aí da dívida de Cuba com o Brasil, né? O país caribenho passa por um desabastecimento de itens básicos, como alimentos, remédios, uma dificuldade financeira grande, mas deve muito ao Brasil, $500 bilhão está devendo para o Brasil e está impedido de receber recursos de instituições como o próprio BNDES. O Brasil estuda uma renegociação de desconto da dívida, o uso de moedas alternativas ao dólar ou mesmo a realização de pagamentos em commodities cubanas. Recentemente a gente conversou aqui com o chanceler Celso Amorim, que é assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, e ele falou sobre a importância dessa viagem a Cuba. Vamos ouvir. Vendo você hipócrita, interesse brasileiro em melhorar a situação de Cuba. Aliás, era do interesse brasileiro, como era do interesse do presidente Obama, que fez várias coisas importantes para Cuba, para a normalização da relação de Cuba. A normalização da relação de Cuba com o continente é boa para a paz no continente. Cuba é um pouco simbólico do que acontece no continente. É simbólico o fato de você não precisa concordar com tudo que acontece em Cuba. Agora, você tem que dar condições normais, você não pode submeter um embargo, por exemplo, como aconteceu durante a pandemia, e você não pode dizer que Cuba patrocina o terrorismo simplesmente porque é uma mentira. E aí, Josias, como é que o Brasil vai atuar, né? Vai renegociar essa dívida, vai cobrar, vai ajudar Cuba? Qual deve ser o papel do Brasil em relação a essa situação de Cuba? Fabiola, o embaixador tem razão quando diz que a normalização das relações de Cuba com o continente interessa a todo mundo. Agora, não é por isso que o Brasil vai fazer papel de babá de Cuba, porque esse foi um dos grandes problemas das gestões anteriores do PT. O PT, os governos petistas, enviaram dinheiro do contribuinte brasileiro para a Venezuela, para Cuba, para países africanos. Eram operações travestidas de operações comerciais. Ocorre que disso resultou uma dívida que não vem sendo honrada. A Venezuela está devendo dinheiro ao Brasil, a Cuba está devendo dinheiro ao Brasil, e o que se depreende da declaração do embaixador Celso Amorim é que o Brasil deseja facilitar a vida de Cuba. Ocorre que é preciso analisar este desejo do governo brasileiro à luz da situação do próprio país. Nós estamos em condições de ficar estendendo a mão, toda a solidariedade a Cuba. Agora, o Brasil tem condições de fazer isso? O Brasil precisa cobrar as dívidas que resultaram dessas operações celebradas ali nos governos anteriores do PT. Há uma iniciativa no Congresso, Fabiola, do deputado Mendonça Filho, que é do União Brasil, do pedaço do União Brasil que não se juntou à base de apoio do governo, a despeito de o partido controlar 3 ministérios. Há uma proposta dele que condiciona novas operações do BNDES à aprovação do Congresso. Por quê? Porque a oposição, quem não gosta do governo Lula, fala, bom, já que eles estão ensaiando aí novas negociações com esses parceiros, o Lula esteve na Argentina e disse que cogitava emprestar dinheiro do BNDES para que a Argentina fizesse um gasoduto. Recebeu o Nicolás Maduro, da Venezuela, e flertou com essa ideia de facilitar a vida da Venezuela a despeito da dívida que a Venezuela tem com o Brasil. Não cobrou a dívida. Agora vai a Cuba e insinua ao governo que também tem a intenção de servir refresco a Cuba em vez de cobrar a dívida. Então, há lá essa proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça e pode, a qualquer momento, ser aprovada se o Lula
flertar com novas operações de crédito para países companheiros, né? Essa proposta prevê que o BNDES não pode emprestar dinheiro para nações estrangeiras sem a anuência do Congresso Nacional. Então, acho que o governo abre um flanco, Fabiola, que explica um pouco por que é que o bolsonarismo continua ativo, segundo a pesquisa do Datafolha, né? O Bolsonaro já é inelegível e tal, mas o bolsonarismo continua ativo, dividindo, polarizando o país. Então, acho que o governo não serve aos seus próprios interesses quando faz esses afagos e não serve aos interesses do país também, que chegou a hora de cobrar a fatura, Fabiola. Então, solidariedade diplomática, ótimo, com Cuba, com a Venezuela, normalização das relações, extraordinário, sobretudo se esses países sinalizarem na intenção de normalizar também a sua vida democrática, libertar presos políticos, realizar eleições regulares. Tudo isso faz parte da diplomacia e é bom que se debata. Agora, oferecer refresco a quem está nos devendo, Fabiola, não parece algo sensato.